Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação pra gente falar um pouquinho de Vasco. Ontem, peço perdão, não consegui fazer a live das 8 horas, ia narrar o jogo do Palmeiras e do São Paulo, mas o meu Instagram, o @thiago.mocova, foi hackeado, tá? Então, o novo Instagram tá aqui, ó, @thiagomocova_. Estou tentando recuperar a outra conta, mas por enquanto ainda não consegui. Estou aí caindo um golpe, estou tentando recuperar a conta com quase 15 mil seguidores. É complicado, esses caras são uns imbecis que não tem nada para fazer a não ser aplicar golpe. Então, gente, qualquer coisa de venda de imóveis, qualquer coisa estranha no meu Instagram, não sou eu. Hackearam o meu Instagram, @thiago.mocova. Então, não se confunda, não acho que sou eu. É golpe, meu Instagram está hackeado e eu estou tentando recuperá-lo. Bom, galera, antes da gente começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, isso é muito importante. Só clicar aqui embaixo em inscrever-se, que você ajuda muito a gente. E vamos falar aqui do que está acontecendo no Vasco. Uma rodada que começou ruim, né? Uma rodada que começou para baixo do esperado, porque os resultados de ontem foram muito ruins para o Vasco. Tirando um, que foi o jogo do Goiás, que perdeu para o Fluminense de virada. Um jogo de muitos gols, um jogo de 8 gols, onde o Goiás saiu na frente, o Fluminense conseguiu a virada e ficou ali no 5-3. Mas alguns jogos, como por exemplo do Cruzeiro e do Bahia, os dois estavam com o mesmo número de pontos. O Cruzeiro acabou vencendo e o Bahia ficou um pouco mais para baixo. Mas acho que a melhor opção aí nesse jogo era um empate. 2 gols contra do Bahia, inclusive muita sorte do Cruzeiro, que está jogando futebol muito ruim, mas teve muita sorte no jogo contra o Bahia. Então o Cruzeiro venceu por 3-0 e se alargou do Vasco, está agora 7 pontos à frente do Vasco. O Vasco hoje tem que vencer. Outro jogo que foi muito ruim foi o jogo do Corinthians e do Cuiabá. Por quê? O Corinthians estava a 3 pontos do Vasco. Agora o Corinthians está a 6. Caso o Vasco ganhe hoje, volta aos 3 pontos e continua aí na briga pela Sul-Americana. Mas hoje é primordial o Vasco vencer do Internacional. Mais um jogo que foi ruim. Não foram esses mesmo, mas hoje tem dois jogos muito importantes em brigas diretas. Vasco Internacional. O Vasco está a 5 pontos do Inter e caso vença por 1-0, sai da zona do rebaixamento, vai ter depois um jogo direto contra o Goiás e vai ficar a 2 pontos do Internacional e 1 do Bahia. Santos e Curitiba, jogo em Santos, acredito que o Santos vencerá e vai passar o Goiás também. O Santos que está voltando para casa depois de uma goleada histórica sofrida contra o próprio Internacional por 7-1. Agora, o Santos vencendo bota o Goiás para 18º. Eu ainda acho que o Goiás vai cair junto a Curitiba e a América Mineiro, que já estão rebaixados, na minha opinião. E aí vão brigar Vasco, Santos, Bahia, Inter, Cruzeiro, Curitiba, Vasco, Santos, Bahia, Inter, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá e até o São Paulo, acho que já está entrando aí na roda. Apenas 5 pontos de diferença vai ficar caso o Vasco vença e o Santos também. Mas o Vasco tem que começar a pensar que não pode mais dar mole, não pode mais perder pontos. Próximo jogo contra o próprio Goiás. O Inter deve ganhar do Curitiba. O Cruzeiro deve empatar pelo menos com o Fortaleza. Corinthians deve ganhar do Santos. O Botafogo deve ganhar do Cuiabá. O São Paulo perder para o Atlético Paranaense. Aqui o América acho que perde para o Grêmio. E o Palmeiras deve vencer o Bahia. Ficando assim aí um jogo para Vasco e Goiás, que eu acho que o Vasco vence. Aqui eu vou colocar um empate também. Então, eu acho que o Vasco consegue dar uma afastada da zona do rebaixamento na próxima rodada. Creio que vença hoje o Internacional, que a gente vai falar desse jogo daqui a pouquinho. Agora, na verdade. O Vasco tem que vencer o Internacional hoje. É uma obrigação para sair do Z4 e para continuar na briga pela Copa Sul-Americana, que acho que é um dos maiores interesses do Vasco, logicamente, além de permanecer no Brasileirão do ano que vem. O Inter, até agora, é o segundo pior visitante no Campeonato Brasileiro. Ele não venceu fora de casa, conseguiu alguns pontos, logicamente, mas até agora no Brasileirão não conseguiu a vitória fora de casa. Então vem aí embalado por uma goleada contra o Santos em casa, mas vem com a desconfiança de não conseguir aí vencer fora dos seus domínios. O Vasco, por sua vez, está muito bem em São Januário. Venceu Fortaleza, empatou com São Paulo, goleou o Curitiba. Então o Vasco está se reconciliando com o São Januário e agora tem que vencer o Internacional, aproveitar a força da sua torcida que esgotou os ingressos e ir para cima do Inter para tentar a vitória mais uma vez. O Inter que venceu o Vasco no primeiro turno por 2-1, inclusive o gol do Vasco
foi marcado pelo Ryan, lembra, sabe? O Ryan, menino da base, fez o gol naquele jogo, mas não conseguiu se manter ali durante a temporada regular, até normal, né? Um menino e não pode ser cobrado por isso. Ele tá num momento meio complicado ainda, porque o Vasco está muito mal, o Vasco ainda está numa pressão, e acho que até por isso que o Ramon Dias evita colocar os meninos da base, para não ter o risco de queimá-los durante a temporada. A gente pode ver vários meninos. Figueiredo já está queimado, o Peck está um pouco queimado, o Thales Magno foi queimado, vários, Evander, então, muito queimado. Foram vários meninos que eram promissores, que pelo momento do Vasco, na atual circunstância, foram queimados porque o time não jogava bem, consequentemente, eles não jogavam bem, não conseguiam vingar e não conseguiam sair daquela situação onde estavam ali sob pressão da torcida e também da tabela. O time do Vasco deve ser repetido, até porque Rossi e Marlon Gomes estão fora do jogo ainda. O Rossi pela lesão na coxa e o Marlon Gomes por um edema na coxa. Os dois com lesões na coxa não conseguiram se recuperar a tempo e devem estar aptos para o jogo contra o Goiás. O Vasco vai tentar mais uma vez sair da zona do rebaixamento, tá nesse vai e volta, não conseguiu se livrar por inteiro, mas acredito que nas 2, 3 próximas rodadas o Vasco já não estará mais pensando na zona do rebaixamento. A provável escalação do Vasco para o próximo jogo será essa aqui. O Vasco deve vir com o mesmo time que enfrentou o Flamengo: Léo Jardim, Léo, Piton, Payet, Peck, Medel, Paulinho, Prachedes, Zé Gabriel, Paulo Henrique e Vegete. Logicamente não nessa ordem a escalação. A escalação deve ser mais ou menos igual aqui, essa aqui. Só um segundinho. Deixa eu abrir aqui. Aí. Então deve ser Léo. Ah, não, esse aqui já foi. Então o time deve ser o mesmo que enfrentou o Flamengo. Então Léo no gol, Léo na zaga junto com o Medel. Na lateral esquerda, Piton, na lateral direita, Paulo Henrique. Prachedes, Zé Gabriel na volância. Payet e Paulinho fazendo meio de campo. Na ponta direita, o Peck. E lá na frente, o Vegete. O Peck vai fazer também meio que um segundo atacante para tentar encostar um pouco mais no Vegete, que está 5 jogos sem marcar, está com um jejum bastante complicado, mas acredito que nesse próximo jogo contra o time do Internacional ele consiga tirar essa zica. Vou botar aqui meu palpite: 2-0 Vasco, um gol do Vegete e um gol do Payet. Acho que o Vasco vence, consegue sair da zona, só precisa de um empate, já entra em campo fora da zona, mas tem que terminar em campo, fora de campo, fora da zona também. E agora falar o que deu título ao vídeo, falar aí do Davi Martínez. Entrei em contato com algumas fontes dentro do Vasco e Davi Martínez é alvo, sim, do Gigante da Colina para o ano de 2024. Um jogador muito bem quisto pelo Ramon Dias, que não vem sendo titular do River Plate, mas o Ramon entende que é um jogador que tem muito potencial a ser aproveitado para a próxima temporada. Até porque nessa não há mais a possibilidade de uma transferência. O Vasco tem interesse no zagueiro, ele é argentino naturalizado paraguaio, a pedido de Ramon Dias. Ele não é titular do River, não vem tendo tantas oportunidades, mas sim, o Ramon Dias tem muita confiança nesse jogador e quer ele para 2024. Acredito que será tipo um xerifão. E quando, logicamente, o Léo ou o Medel não estiverem à disposição, também terá mais um cara de muita qualidade. Já tem o Maicon, mas nunca é demais ter bons jogadores no elenco. A gente pode ter visto aí, até no último jogo, um exemplo, que foi o Flamengo, com um elenco recheado de craques, e o Vasco, que tem um bom time, mas um elenco ainda muito defasado. Então agora o Vasco vai ter que fazer contratações pontuais para essa temporada, acredito que uns 5, 6 jogadores, para poder suprir em momentos de ausência, como, por exemplo, lesões, que a gente está vendo, e acredito que o Vasco, na próxima temporada, vai vir muito mais forte. E até por isso, o Vasco já tem um planejamento para 2024 na Série A. O Vasco não cai, eu já cravo isso. Ramon Dias tem essa confiança total. E eu também acho que o Vasco não cai. Acho que o Vasco sai hoje da zona e não volta mais. A partir da próxima rodada, o Vasco vai começar só de se distanciar da zona do rebaixamento. Então, vai buscar esse Davi Martínez. Pelo que eu apurei com um amigo meu lá da Argentina, um repórter da TNT Sports, ele falou que os valores que o River Plate deve pedir ao Vasco giram entre 10 a 15 milhões de reais. Mais ou menos 3 milhões de euros por aí. Então, 10 a 15 milhões de reais é o valor que o River Plate deve pedir ao Vasco se for para rolar uma venda. Caso o Vasco queira fazer um empréstimo com opção de compra, que também é uma possibilidade para um cara que está emprestado, o River deve fixar em torno de 10 a 11 ou 12 milhões de reais, 10 a 12 milhões de reais o passe do Davi Martínez para o Vasco, por aí cerca de 50% do passe do jogador. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Lembrando,
Gente, o meu Instagram novo é esse aqui, @Thiago Mocova _, o outro foi hackeado. Se tiver alguma coisa, não entre em contato, porque são os hackers. Estou fazendo de tudo para recuperar o meu Instagram com quase 15 mil seguidores. Então, é complicado chegar nesse número, é difícil, mas a gente está indo atrás de novo. E então, se tiver alguma coisa de compra, de venda, não compre, é golpe. Meu Instagram foi hackeado, não está à disposição nenhum daqueles imóveis que eles colocaram lá. Se entrarem em contato com vocês, não atendam, não aceitem mensagens e vão nesse aqui, ó, @Thiago Mocova _. Galerinha, muito obrigado. Peço para você que deixe seu like, se inscreva no canal e amanhã a gente está de volta com mais um TM News, tá? E lembre-se, não vai no meu Instagram, Thiago Mocova, vai no @Thiago Mocova _. Tamo junto, um grande abraço. Amanhã tamo de volta com mais um TM News.